Quero começar esse vídeo com 3 perguntas. A primeira, eu quero saber se você que leu O Gato Preto do Edgar Allan Poe achou que o problema era do gato. Pergunta número 2, se o nosso narrador não tivesse sido condenado, você acha que rolaria o arrependimento? Pergunta número 3, você entendeu a pergunta número 1 e número 2? Se não, vamos embora conversar. Desesperado. Ele conta que já foi bonzinho e que amava os animais. Já casado com a sua esposa, ele conta que tem um carinho especial pelo seu gatinho, Pluto. E aí chega a transformação do humano. O alcoolismo vem. Agressivo, impaciente, ele se transforma. Os animais se afastam dele, menos Pluto. E o protagonista não entende. Um dia ele chega em casa ainda mais agressivo. E sobra para quem? Sobra pro Pluto. Pluto perde o olho. O Serviço CCL de Informações avisa que nessa parte do conto nós temos cenas fortíssimas de maltrato aos animais. Mas somos fortes, vamos embora continuar e alerta de spoilers. Pluto está lá, olhando para ele com o olho. Todos os dias nosso protagonista enxerga o que ele fez. E então aqui é onde começa a jornada que eu tô chamando aqui de bola de neve no remorso. Outra parte forte, ele enforca o gato. Força pra você que tá assistindo esse vídeo, que eu prometo que a discussão vale a pena. Aí depois veio um novo gato que não era o Pluto. Ou era o Pluto? Não importa, porque Pluto estava dentro do nosso narrador. E mais ódio ao gato. Mais maltrata ao gato, um machado. E olha que saudade. Sim, porque temos mais um gato morto. Mais um gato morto? Não, a mulher morre, ele enterra a mulher na parede, chega a polícia. E esse tempo todo sem o gato, cadê o gato? Mas quando chega a polícia, os miados, pronto, encontramos o gato. Bem, O Gato Preto, acho que definitivamente é um conto perturbador, mas é um perturbador que eu gostei muito de ler, porque eu acho que tem alguns propósitos interessantes. A perturbação, as cenas fortes em certas histórias, às vezes eu acho que não vale a pena. Às vezes eu acho que dá pra contar histórias que tenham temas fortes sem tanta exposição de violência, mas eu acho que esse caso do Gato Preto não me soou assim. E olha só as 3 razões que eu encontrei pra gente debater aqui na roda. Número 1, o texto. O texto do Edgar Allan Poe no Gato Preto, que faz a gente pensar bastante, a gente acaba se conhecendo como leitor, porque o texto, ele começa de um jeito que o narrador já se coloca como que arrependido do que aconteceu pelo texto dele. Mas amanhã morrerei e hoje quero desafogar minha alma. É uma estratégia que faz a gente, assim, a primeira pessoa. Eu acho que é bem interessante pra gente, já no primeiro parágrafo, perceber a tormenta deste homem que encontra-se já condenado, mas pensa e volta no seu passado, colocando que ele sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa que amava os animais. Tem uma frase, tem um trecho aqui no começo do conto, aliás, deixa eu ver a tradução, porque eu fiquei encantada com esse texto e acredito, não entendo, mas acredito que tem a ver com a tradução também, que é do Cássio de Arantes Leite. Texto muito bonito do Edgar Allan Poe. No começo tem um trecho que eu quero guardar como quotes assim da vida, que descreve tanto o sentimento que quem já teve animalzinho de estimação tem.
Ele fala assim: para aqueles que acalentaram a afeição por um cão fiel e esperto, dificilmente preciso me dar ao trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que disso pode advir. Há qualquer coisa no amor altruísta e abnegado de uma criatura bruta que cala fundo no coração de quem muitas vezes já teve ocasião de experimentar a amizade mesquinha e a fidelidade impalpável do mero homem. Ele consegue descrever com poucas palavras tanto vínculo que eu acho que nos faz essa relação com os animais, essa afeição pelos animais, que inevitavelmente a gente acaba vendo nos animais algo forte e intenso, e comparando com relações humanas que nós sempre já tivemos e que a gente sente que é mais frágil do que isso. Então eu me apaixonei por esse trecho. A razão número 2 da gente enfrentar a perversidade é justamente por causa da perversidade. Eu acho que o texto, ele trata da maldade humana, ele faz a gente pensar na maldade humana, a maldade que está dentro de nós, que pode ser explorada e ir ascendendo como uma bola de neve, e o tema do remorso diante disso. E aí vem a primeira pergunta do vídeo. O texto todo, quando a gente vai ler e tudo que aconteceu com o protagonista e a ascendência dele nesse quesito da maldade, né, até chegar ao ponto de matar a própria mulher, e o quanto que esse remorso, essa culpa, ela não se dá porque ele está contando pra gente depois que tudo foi por água abaixo. Eu não sei vocês, mas assim, aí é jogar aqui na roda pra gente conversar, porque a redenção, ela é interessante, assim. No conto, fui do time do gato, torci pelo gato, confesso. Acho que esse narrador, ele não conseguiu assim muito me colocar do lado dele, não. Eu me lembrei do Dom Casmurro do Machado de Assis. Eu acho que eu já tô um pouco vacinada com essas histórias sendo contadas assim, né? Mas enfim, eu acho que também nesse caso aqui do Edgar Allan Poe é difícil ficar do lado do narrador. Ele é muito cruel, realmente. E eu não sei se é porque a gente tá lendo aqui no século XXI, mas não dá pra comprar a ideia de que o mal, de que o gato, e que tem algo que foi acendendo a maldade dele. E aí vem para a razão número 3, que é um tema que eu gosto muito, mas eu não vou ficar conversando tanto, porque eu já falei tanto dele aqui nesse canal, que é o terror real e o terror sobrenatural. Porque ele fala do alcoolismo, então o terror que fica aí beirando, porque o gato, e ele morreu, ele voltou. Não sei se porque também eu tô fazendo uma leitura, tô sendo pragmática, vocês acham? Assim, porque o gato que vai e volta, mas no final das contas, será que a gente tem aí o terror real, que vai levar uma pessoa talvez aí à loucura, mas a maldade humana, eu acho, porque o alcoolismo vai transformando esse homem que relata ter sido muito bom na infância. E por falar em terror real e terror sobrenatural, que por ser uma leitora comum eu acabo não entendendo muito das teorias da literatura, eu acabei lendo até um livro teórico que eu gostei muito, com a pretensão assim de me entender como leitora, e eu fui ler o Todorov, que explica o que é a literatura fantástica. E o que eu gostei é que o Todorov vai falar dessa sensação nessas leituras, e eu acredito que o Gato Preto esteja dentro desse gênero, né? A sensação que a gente tem entre o sobrenatural e o real, os fatos estranhos que começam a acontecer com esses personagens, que normalmente eles que estão contando a história. Então são personagens que a gente às vezes não confia se ele tá falando a verdade. Esse caso eu acho que ele tá falando a verdade, eu achei. O narrador. A gente às vezes não sabe também se ele tem... se o que ele tá vivendo, ele tá vivendo realmente aquilo,
Não que ele queira mentir, mas se a gente confia no que ele tá falando, ele tá achando que ele tá falando a verdade, mas será que a gente confia no que ele tá falando? Então olha só o que eu gostei de ter aprendido, né? O fantástico, ele vai estar sempre entre o estranho, tomara que eu explique certo, assim, que eu fale certo aqui pra vocês, mas assim, entre o estranho e o maravilhoso, que ele chama. O maravilhoso seria se a gente descobrisse que, ou se, pode ser dependendo da interpretação, se você entendeu que o fenômeno aqui todo, o problema era do gato, então a gente estaria no maravilhoso, porque seria um fenômeno sobrenatural, que a gente não tá na nossa realidade, assim. E o estranho seria ter uma explicação dentro do nosso mundo real, ter uma explicação que pra mim seria o alcoolismo que foi levando ele a ficar desse jeito. Foi o que eu entendi, que aí teria o final com o estranho. Então o fantástico, ele sempre, a gente vai ter as dúvidas. Eu gostei de ter aprendido isso. E outra coisa também que eu gostei foi porque a gente pensar na história com a diferença da imaginação e da ilusão. Então olha só que interessante, no ilusório, o protagonista, e a gente sempre embarca no protagonista, eu acho que é o que é legal dessas histórias. Eu acho que talvez essa sensação de suspense, ela, quando a gente tem a primeira pessoa, a gente se identificando, a gente entra mais fácil nesse jogo. Então no ilusório, o protagonista, ele tem dúvida se o que ele viu realmente a gente não tem dúvida com relação com o fato que tem acontecido. A gente fica com a dúvida se o protagonista percebeu o fato do jeito que o fato é realmente, do jeito que seria uma verdade. Já na imaginação, a gente junto com o protagonista, a gente fica com a dúvida do próprio fato, se realmente o fato aconteceu ou não aconteceu. O que acontece muito quando a gente fica na dúvida se o protagonista está ficando maluco ou se ele tá até inventando. Então aí tá na imaginação. Bom, eu acho que a gente termina esse especial de terror, de fantástico, que agora eu acho que eu comecei a perceber que o que eu gosto mais não é nem tanto o terror, mas o fantástico. Não sei, tô aprendendo um pouco, me conhecendo como leitora. E foi bem divertida essa semana. Se você tá assistindo esse vídeo nessas semanas do final do mês de outubro, dá uma olhada que tá acontecendo promoções aqui no canal, então você pode ganhar livro de presente. Dá uma olhada que ainda deve dar tempo de você participar. Obrigada pelo carinho, pela divulgação do canal, pela participação de vocês aqui nos comentários. Amo quando vocês participam, a gente conversa e a história cresce, as histórias crescem, tá? E até o próximo vídeo.